aqui com a Iá. Ela vai contar um pouquinho da história dela, do milagre que Deus fez na vida dela. E vamos trazer um testemunho maravilhoso para vocês. Provavelmente eu vou chorar, porque eu já sei, tá tudo bem. Iá, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por vir, muito obrigada por ter aceito o convite. Iá, vamos começar se apresentando. Quem é a Iá? Quem é você? Sou Yasmin, 30 anos, apaixonadíssima, né, por essa vida aí que Deus me deu, esse testemunho lindo do meu casamento. Sou casada com o Eduardo já tem 15 anos e ele está preso, né, já faz 9 anos nessa luta aí. E há 9 anos que você visita, 9 anos que você vai todos os dias, não vou falar pro mesmo lugar porque transfere, né? É, Mas 9 já anos. muito aí nessa estrada aí. Ele tá preso no quê? Ele tá no tráfico e recapturado. A primeira vez que ele foi preso foi no quê? Você lembra? A primeira vez foi assalto. Ele ficou 3 anos e aí saiu de saidinha, não voltou e agora dessa vez tá 9. Muito 9 anos, muito tempo. Agora ele já tá no semiaberto. Sim, tá no semiaberto, já é a 5ª saidinha dele. Ai, que quinta. Tá acabando. E me conta aí um pouquinho. Você conheceu ele, você tinha quantos anos? 15 anos. Era uma menina. E ele tinha 21. E aí, quando eu me envolvi com ele, na verdade, foi uma aventura, né? 15 anos, não queria saber de nada. E aí eu não sabia que ele era envolvido, né? E ele foi preso. A gente estava 3 anos já de namoro. E aí, quando ele foi preso, né, desabou meu mundo. Não conhecia nada disso. Assim, teve um irmão que ele foi preso, só que minha mãe nunca deixou a gente conhecer esse lado. Então, assim, eu não conhecia muito, só de falar. Nunca tinha visitado nada. E aí, quando ele foi preso, eu tinha 17. Não podia visitar ainda. Faltavam uns 5 meses pra mim poder visitar ele. E aí eu briguei com a minha mãe não queria que eu fosse, e aí eu brigando com ela porque eu queria ir, e aí... Você teve que esperar completar os 18 ou ela... Tive que esperar. Ela não autorizou, não fez autorização. Mas faltava pouquinho, acho que eram 5 meses. E aí ele esperou, porque eu queria minha visita. E aí minha mãe brigando, e aí tanto que na primeira vez que eu fui ver ele, ela falou, se você for ver ele, você esquece que eu sou sua mãe. E aquilo ali eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, o que eu faço? Só que assim, eu amava muito ele, amava a minha mãe, só que você sabe, 15 anos, 15 anos não, eu já tinha 17. Mas assim, não queria saber muito, queria ver ele, apaixonada. Eu falei, não, eu vou. E aí eu fui. Aí fiz 18, arrumei os documentos tudo certinho, tem que fazer a carta de amásia, né? Fiz tudo, arrumei tudo, ele também me explicou. E aí eu fui ver ele. E aí a primeira visita, quando eu me vi naquele lugar, eu falei... Qual foi o choque de entrar ali? Eu falei, meu Deus, onde eu tô? E minha mãe sempre, assim, ela nunca deixou a gente participar. Porém, ela falava. Eu vi o sofrimento dela. Ela ia. Meu pai ia toda semana. Eles iam toda semana. E aí eu vi o sofrimento dela. Só que eu não conhecia muito como que era, porque eu nunca passei. E aí, quando eu entrei, você vê milhares de homens, tudo de camiseta branca, você fala, meu Deus. Sabe, um lugar assim, que você sai carregado. É um lugar muito pesado. Você sai de lá, você já sai triste por você estar indo embora e deixando alguém que você ama lá. Mas assim, você sai carregadíssimo, é um lugar muito pesado mesmo. E aí eu vi ele, mas eu só queria ver ele. E aí quando eu vi ele, eu me senti assim. E aí a gente ficou o dia inteiro na visita, né, que é até as 4. E aí quando eu vim embora, que bateu o casamento da minha mãe. Eu falei, meu Deus, minha mãe, e agora? Mas você enfrentou ela e foi. Eu enfrentei. Eu falei, eu vou. Porque quando ele foi preso, na verdade, eu já estava meio que morando com ele. Porque eu dormia um dia na minha mãe, o resto da semana lá. Meu guarda-roupa era mais lá do que na minha mãe. E aí, desobedeci muito minha mãe, né? Apanhei. Mas passei por cima, não adiantou. E aí eu fui. E aí, quando eu saí da visita, eu falei, minha mãe, meu Deus, bateu aquele remorso assim, né? Mas aí, quando eu cheguei, aí eu fui lá na casa dela, e aí, sabe como que é mãe, né? Assim, ela não queria muito, ela não queria, porque mãe nenhuma quer isso pra um filho, né? Mas aí, quando eu fui lá, que eu cheguei, já cheguei chorando, porque eu saí de lá muito mal, porque nunca tinha ido, é um lugar pesado, querendo ou não, é triste. E eu sou chorona, então já deu 3 horas, sabe? Você já comecei a chorar, porque eu quero ir embora. Ai, vamos embora. E tava no início, mal eu sabia que ainda ia vir 3 anos por aí, né? Porque da primeira vez ele ficou 3 anos. E aí, quando eu cheguei lá na minha mãe, eu falei, oi mãe,
Aí ela, já foi lá ver, marginal? Eu, Ai, meu Deus. Falei, fui, mãe. Falei, mãe. E aí eu lutei um pouquinho ainda com ela, mas assim, é mãe, não tem jeito. Ela depois não apoiou, mas assim, ela tentava ainda meio que me ajudar. Uhum. Só que assim, ela sempre teve medo, porque a gente vê tantas coisas nesse mundo assim, ela falava, minha filha vai sofrer. E ela passou por vai isso, né? lutar. Ela Sim, foi lá, ela ela visitou foi seu lá, ela visitou irmão. meu irmão. Então ela pensava, ela vai sair, quem garante? Que esse tempo todo vai valer a pena. Quem garante? Ninguém acredita. E aí eu falei, meu Deus. Mas aí com o tempo, porque não teve como. Eu ia toda semana, toda semana, toda semana. E aí, A primeira unidade que você visitou foi qual? foi no CDP de Guarulhos. Guarulhos. Ele ficou lá 2 anos. Aí depois ele foi. Foi um dia que aconteceu alguma coisa lá. E aí foi todo mundo pra Tranca. Uhum. Foi pra Tranca lá em Venceslau. Só que lá eu não cheguei a visitar. Ele até me deixou doida porque ele chegou lá, apanhou muito. E aí ele só falava assim, Vida, eu não fiz nada, eu não fiz nada. E aí ele mandava carta, vem me ver. Deixa eu só pegar, empresta o celular, Lari, que aí eu já vou vendo se tem pergunta aqui das meninas. Ele, Vida, vem me ver. Em Venceslau. Em Venceslau. Aí, quando a carta chegava, porque demorava. É. Quando a carta chegava, eu falava, poxa, ele mandou ir ver ele. Aí, quando eu tava me preparando para arrumar os documentos para ir, chegava outra. Vida, não vem, que eu não quero que você me veja nesse estado que eu tô. Eu falava, gente, eu vou ou não vou? Ele me deixou doida. Mas por quê? Depois que ele saiu de lá, ele me contou. Lá eles ficam com a cabeça raspada. Ele ficou muito. Ele ficou quanto tempo em Venceslau? Lá não passa de, eu acho que é 30 30 dias. dias, né, que fica lá, porque Uhum. como é castigo. Quando ele veio para Aparelheiros que eu fui ver ele, eu falei, não, não é ele não. Quando eu vi ele, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele tava isso aqui, Meu Deus. careca ainda, porque lá não pode ter barba, não pode ter cabelo, Nada. nada. Lá é sem barba, sem cabelo. Nossa, ele tava muito magro. E aí a gente conversando na visita, ele falou, meu, eu sei que cadeia é ruim, mas lá você aprende realmente O que é o cadeia? que é cadeia. Meu, ele falou que ele tinha que lavar a comida para comer. Jogar comida na água. Na água, por quê? Ele já achou caco de vidro na comida. Ele já achou barata na comida. Ele já achou um rabo de rato na comida. Na comida Na dele. comida. Porque assim, eles já estavam num lugar ruim. Uhum. Aí a pessoa já estava sofrendo, tá pagando pelo que fez. E ainda vem E isso. olha, ainda vem isso. Porque, meu, uma comida com Um vidro. Com vidro. Com rato. Porque rato transmite doença, né? Rato é sim, doença. barata. E aí a pessoa já não come direito. Porque lá realmente é castigo. E aí ele muito magro, ele falou, meu, eu passei dias aqui que. Aí eu falei, você me deixou doente. Você falava, vem me ver, não vem me ver, vem me ver. Ele falou, porque eu não queria que você me visse assim, mas ao mesmo tempo eu precisava te ver. Ele falava, eu achei que eu ia morrer aqui. Inclusive o testemunho dele, eu não vou contar. Tá, gente? Ela não vai contar o testemunho dele. Só Eu vou vou dar algumas partes. um spoiler ali. Teve um dia que ele tava lá em Venceslau, dessa época. Ele falou que ouviu a voz de Deus. Ele falou, Vida. Que lindo. Ele falou, eu nunca vi Deus, porém, Deus falou comigo. E Deus falou, filho, é sua hora de vir pra mim. Ele falou que ouviu. Uhum. E, tipo, ele ficou, será que Que voz é essa? Ele nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido, não conhecia. E ele falou, meu Deus, será que é Deus? E aí, nisso, tinha um pastor também, na cela da frente lá em Venceslau, que também foi pro castigo. Porque, assim, nem todo mundo que vai pra Venceslau apronta alguma coisa. Às vezes, um de uma cela pronta e vai todo mundo. Independente de quem é, do que fez. Inclusive, o que aconteceu com o Eduardo foi isso. Ele morava, né, na cela, e aí um cara parece que brigou com o funcionário, e aí foi todo mundo. Inclusive, foi uma cela também que não tinha nada a ver. E aí ele falou que tinha um pastor, e aí um dia antes dele ver essa voz, o pastor falando, conversando assim, porque lá eles não têm luz de sol, lá é trancado, 24 por 48. E aí eles conversam pela Conversa cela, pela mesmo, cela. pela grade. Ali. Tinha uma cela na frente, aí o pastor falou assim, Jesus manda te dizer que tá chegando a hora dele mudar a sua vida. Aí ele olhou assim e falou, que esse homem tá falando tá falando esse cara ainda falando o quê? E aí passou. Quando foi no outro dia, ele sofrendo, falando, chorando, queria sair de lá e pensando em mim, pensando na mãe dele. Aí ouviu, ele falou que deitou pra dormir e ouviu Deus falando isso. Aí ele falou, meu Deus, será que é Deus? E aí passou. Porque o sofrimento
sofrimento é tão grande que às vezes tão eu falo, grande, será que eu tô ficando sim, louco? E aí ele passou. Aí teve depois outro dia, e nisso esse pastor falando, vem pra Jesus, vem pra Jesus. E ele, oxe, esse homem não sai do meu pé. Se eu me implicou Não sai do meu comigo... pé. E aí teve um dia que ele tava tão mal, que ele fez esse propósito com Deus. Disse que ele orou, falou, Deus, eu quero te seguir e tal. Fez o propósito. Aí saiu de Venceslau. Quando ele chegou lá em Parelheiros, que eu vi ele estava muito magro, aí contou tudo que aconteceu, aí ele me contou isso. Eu falei, tá vendo, Eduardo? Aí ele falou assim, aí só que lá já mudou. Já voltou. Já voltou, o que que era Eduardo. antes. O que era antes? Aqui, esse cara tava doido. Eu falei, não, Eduardo, olha, não brinca com as coisas de Deus. E ele nem aí. Você já tava na igreja aqui fora? Não, nessa época não, ainda não. Só que assim, mesmo não sendo da igreja, Você tinha fé? eu sempre tive fé em Deus. E eu falava, Eduardo, não brinca, beleza. Aí o resto eu não posso contar muito, porque É o testemunho dele. é um testemunho dele que, inclusive, tem parte nisso aí, nesse tempo. E aí eu fui ver ele lá em Parelheiros, ele mal. Aí depois ele foi pra Junquerópolis, que é lá no 018 também. Longe. Aí ele ficou lá na 018, aí eu fui ver ele, era eu e a mãe dele, ela ia uma vez no mês, né? E aí teve um dia que eu fui ver ele, eu olhava o processo dele, nada andava, porque é VEC, nada andava. Aí teve um dia que eu fui ver ele, inclusive foi eu e a mãe dele, aí visitei ele sábado, domingo, quando foi no outro dia, não, aí eu cheguei em casa meia-noite e pouco, quando eu olhei, aí eu falei, vou olhar o processo. Aí eu olhei, quando eu olhei, eu vi alguma coisa lá de semiaberto. Falei, meu Deus, aí andou, fiquei doida, falei, acabei de vir da visita, não vou nem poder falar pra ele. Aí quando foi no outro dia, chegou um recado de um menino que tinha saído de lá, de Pacaembu, do semiaberto de Pacaembu. Ó, seu esposo chegou lá, falou que ganhou o semiaberto e tá lá, mandou você mandar os documentos. Então, tipo, de manhã ele falou que foi transferido até de Perua. Foi até em 2013 isso. Ele foi de Perua, pro semiaberto de Pacaembu, no outro dia. Que delícia, tipo, Aí ele foi, aí ficou todo feliz e tal. Só que assim, quando a pessoa não está preparada, não adianta. Não adianta. Ele não tinha se convertido Não, ainda, nem ele já tinha pensava. começado a obra, mas Tinha não começado a obra, mas ele nem quis saber É. direito, né? E aí ele pegou, ele saiu em outubro, Dia das Crianças. Aí saiu toda empolgada, a mãe dele e tal, fizemos um churrascão. Eduardo saiu, meu Deus. Saiu pior do que entrou, tá? Já saiu querendo saber dos amigos, beber, não sei o que. Você sabe que uma coisa leva a outra, né? E eu sempre não Um abismo chama outro abismo, né? Assim, naquela época eu bebia, mas era bem socialmente. Nunca fui de beber muito. E aí eu ia, acompanhava, porque não tem Queria como. estar junto Não também. tem como. Ou ele ia sozinho, que eu não ia deixar, claro. Ou eu ia com ele. E aí aquela visita, aquela saidinha que era pra Sim, você a gostar dessa saidinha, briga. Sim, era briga e era. E o Eduardo, quando pensa que não, ele ficou 7 dias. Aí tá. Aí depois acabou um pouco a curtição, ficou a ressaca. Aí no domingo se despedimos da família dele e fomos dormir. Você já tava morando com ele? Já. E aí ele tinha que sair, ele tinha que estar na Barra Funda às 6 horas. Aí eu coloquei o celular para despertar, 3 e pouco, para ele se arrumar, tudo. Fizemos uma bolsa, porque ele podia voltar com o Jumbo, né? E aí comprei tudo do Jumbo para ele voltar e tal. A mãe dele ia se operar, ia fazer uma cirurgia do coração. Então no domingo a gente levou ela no hospital. E aí ele pegou e eu ia levar ele. Quando chega 4 e pouco da manhã, quem disse que esse homem queria ir? Eu não vou. Eu falei, o quê? Eu falei, você vai sim, que meu sofrimento tá sendo à toa. Eu falei, Eduardo, todo mundo tipo, tá acreditando em você, te dando uma chance. Não, eu não vou voltar para aquele lugar, eu não vou voltar. Eu falei, como não? Eu falei, E ele não queria voltar. Não, bateu o pé. Aí muitas pessoas me julgaram na época. Mas você tinha que fazer ele voltar. Mas Que eu ia fazer o quê, gente? Você Não tinha tem seu como filho, pegar né? e puxar ele. Não tem Bater, como. Eu fiz o que foi possível. Eu briguei, eu chorei, eu fui pra cima dele. Eu falei, eu vou terminar, não quero mais. Eu falei, olha, você vai acabar com a nossa vida. Eu falei, olha, eu falei, você não tá pensando em mim? Eu falei, cadê o amor que você falou que tinha por mim? Porque eu não tô vendo. Eu luto, trabalho, saí do trabalho sexta-feira. Tinha que mentir pra sair cedo, porque o ônibus naquela época era 18 horas que saía. Eu saía de trabalho às 4, não ia dar tempo de ir em casa, tomar banho, pegar a mala pra ir. Então eu tinha que mentir pra sair tipo, mais cedo. Pra Minha conseguir sogra fazer fazia tudo. comida. Eu falei, você não tá dando valor em nada disso? Eu falei, lá dentro era um amor, um valor. E cadê esse valor agora? Eu falei, não tô. E minha filha mais não teve. Não voltou. Nada. Ele, não vou voltar, não vou voltar. Só que ele já tinha feito tudo combinado.
com os amigos. Ele já tinha arrumado uma casa pra ficar. Ele já tava providenciando um documento. E eu não tava sabendo de nada. Aí muitas pessoas falam assim, mas você sabia? Não, Não sabia. Realmente eu não Ele já sabia. tinha combinado tudo, ele já tinha colocado na cabeça dele que ele não ia voltar. Que não ia voltar. Tinha combinado tudo. E aí, conclusão, a mãe dele no hospital pra operar. Eu de mãos atadas, sozinha. Eu falei, agora eu faço o quê? Me deu até o pensamento de ligar pra polícia, mas aí eu tenho medo, né? Não posso, também vou devagar, porque não é assim, ele é uma benção, né? E eu falei, ai meu Deus, e agora? Conclusão, não voltou. Eu falei, Eduardo, por favor, dá tempo, porque eles têm que estar lá até 5 horas da tarde, independente do que você vá. De ônibus já não dava mais tempo, porque o ônibus saía 6 horas. Quando chegar lá 3, meia, 4 horas, não ia. eu falei, Eduardo, pelo amor de Deus, eu pago um avião. Eu falei, eu parcelo em 10 vezes, vamos? Não queria. Eu falei, não. E aí eu chorando, desesperada, não fui trabalhar, porque isso foi numa segunda-feira. Eu ia levar ele pra Barra Funda e ia trabalhar. Não fui, porque eu com a cara desse tamanho inchada chorando. Esse homem doido também chorando. Eu falei, não, você tá chorando, mas não quer voltar. Ele falou, eu não vou voltar pra aquele lugar. Eu falei, você vai viver do quê? O que você vai ganhar fazendo isso? Eu falei, você vai perder mais tempo. Eu falei, uma hora você vai ser pego de novo. Não vai adiantar. Eu falei, meu, você tem tantos planos. Olha o que você tá fazendo. Mas não adiantou. Ele não voltou. E aí meu mundo acabou, porque eu falei, e agora? E minha família, eu vou falar o quê? Então, ele não voltou. Não voltou. E eu preocupada com a mãe dele, porque a mãe dele ia fazer uma cirurgia. Eu falei, meu Deus, se Deus me livre, ela morre. Falei, e agora? Conclusão, ele não voltou. Minha sogra operou. E aí eu escondendo ele. Só que aí eu terminei. Falei, vou terminar, não quero mais. Só que assim, a gente ama, não tem como. Por mais que eu tava meio separada dele, mas tava lá todo dia. Ele ficou na casa de um amigo. Esse amigo foi pra casa da mãe, ele ficou na casa de um amigo, já tinha feito tudo traumatizada, eu não sabia nada. Tudo certinho. E aí ele ficou na casa de um amigo, e aí eu fiquei lá com ele, porque eu não queria ver minha família, eu não queria ver a família dele, porque... A vergonha. E na época eu morava na casa da mãe dele. E tinha o padrasto dele tipo, ficava em casa, trabalhava, só vinha pra dormir. E aí eu falei, e agora? Se eu ficar em casa, eles vão ver. Eu falei, como que eu vou fazer? Aí eu ficava, tipo, mentindo até onde deu. Porque minha família eu não queria contar. Eu não tinha ninguém pra me ajudar. Eu falei, e agora? E minha sogra no hospital. Você escondeu tudo Eu tive que esconder, porque eu ia fazer o quê? Eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou falar o quê? Eu com medo de contar pra todo mundo que ele não voltou. E ele escondido. E ele lá. Não, escondido e onde nós bora, tá? Como que se esconde num lugar que você não... Confusão. E aí ele ficou Quanto tempo ele ficou foragido? 10 meses. 10 meses. Até que conseguiu acabar Eu fiquei no pé, né? Mas, não, detalhe, tá? Quando ele foi pego, eu estava junto. Eu fui no Camburão junto com ele. Quantos anos você tinha? Ai, meu Deus, que vergonha. Naquela época eu tinha uns 20, por aí. Acho que eu tinha uns 20, 21, por aí. E ele foi pego? Não, aí ele, conclusão, pra terminar aqui, eu escondendo. Teve um dia que a gente tinha que ir não sei aonde, porque aí ele não tinha como se virar. Só o meu salário não dava. Eu tinha minhas coisas também. E você trabalhava? E eu trabalhando. Aí eu trabalhava e ia lá pra casa desse amigo dele. Terminada, tá? Eu consegui ficar uns 3 meses, assim, brigada com ele, mas depois não teve jeito. Não. E aí, ele teve um dia que a gente foi não sei aonde. Eu vi um primo dele na rua. E eu falei, Eduardo, seu primo, meu Deus. Aí ele, não se esconde. Eu falei, eu vou me esconder como? Não tem como, ele tá vindo. Eu falei, se a gente correr, é pior. Conclusão, esse primo dele viu. Aí chamando esse primo dele, contando pra ele. O primo dele ficou arrasado. Falou, meu, a tia tá no hospital. Você conseguiu esconder tudo isso também? 3 meses? Tudo isso. Não, e aí a mãe dele fez cirurgia, tipo, tava meio debilitada ainda. Não, e pra contar pra ela, porque pra ela eu não aguentei muito. Eu tive que contar, porque eu precisava de um apoio. Eu falei, eu não vou segurar sozinha. Eu contei pra ela. Coitada, ela ficou arrasada. Ela falou, eu não acredito. Ele acabou com a vida dele. Eu falei, acabou mesmo. Só que todo mundo achou que eu tava junto. Só que realmente eu não sabia de nada. Gente, ela não tinha opção. Eu não tinha opção. Eu amava ele. Eu amo, né? Eu não tinha opção. Mas todo mundo falando. E depois ele ia fazer o quê? Ele ia se entregar, acabou a data, gente. Vai pro castigo mesmo, né? E aí, conclusão, a mãe dele mal. Aí ela sabia, ela era a única que sabia. E a bichinha ajudou a gente a esconder um pouco, coitada. E aí teve um dia que não deu mais, porque as pessoas viam. Teve um dia que a amiga da mãe dele
Rose, o Eduardo saiu? Aí a minha sogra falou, não. Oxe, eu vi ele ali. Aí a minha sogra, não era ele não. Oh, meu mentira. Deus. Conclusão, teve uma hora que não tem mais. Teve que falar, e aí todo mundo caiu em cima, e ficou com raiva, ele brigou com a família. Minha família, então, misericórdia. Sua mãe? Ixi, falou, tá vendo? Eu falei que não ia mudar, que não sei o quê. Ninguém acredita na vida. Ninguém acreditou, porque... E minha mãe falou, e você ajudou? Eu falei, mãe, não ajudei, não. Eu só achei todo mundo, ninguém acreditou. É. Conclusão, ficou foragido na rua 10 meses. Na vida errada, porque Não tem como se não manter. tem como se manter, não tem como trabalhar. Uhum. E eu, Eduardo, larga essa vida. Assim, eu não pedia pra ele se entregar, mas eu não queria que ele fizesse nada errado, porque ia ser pior. Que foi o que aconteceu. Ele voltou num tráfico, voltou recapturado. E tá lá, faz 9 anos. 9 anos. E essa história, quando ele foi recapturado, você estava junto com ele? Tava junto com ele. A gente tinha acordado quase meio-dia, foi dia 1º de maio, feriado. Feriado. E aí eu acordei meio-dia e a gente ia almoçar na minha mãe. Aí, conclusão, ele tinha um carro, um Blade. Uhum. E aí um amigo dele tinha pedido esse carro emprestado e a polícia deu fuga, parece. E aí ele largou o carro, só que parece que colocou aquele negócio que rastreia, né? Uhum. E aí quando a gente entrou dentro do carro de manhã, só que eu acho que o menino não viu. Quando a gente entrou no carro pra ir com a minha mãe, o carro andou. Choveu de polícia. Ai, meu Deus. Choveu. Você ficou com medo? Eu falei, desesperada, eu não sabia. É. Tipo assim, eu sabia que ele era foragido, mas eu falei, não deve ser atrás dele, né? Veio polícia de todas as ruas assim. Falei, ai meu Deus. E aí o carro ficou no meio. Eu falei, ai meu Deus, é o quê? Aí veio logo, sai do carro, aí já tirou ele. E eu não bati ele, porque já tiraram ele, já tiraram daquele jeito, né? Uhum. Aí o policial falou, vai, pega ela também. Eu falei, ai meu Deus, calma. Eu sou a namorada Eu dele. sou só a namorada, calma. Ai, não quis saber não, tá? Me colocou no camburão junto com ele. No camburão, tipo, tipo, doutora, lá no atrás. camburão, lá atrás. E eu olhava pra ele, eu olhava assim com medo, mas eu me dei de raiva dele, porque eu tava passando por aquele... E ele E a culpa é dele. Sim, ele culpa dele. E ele, calma vida, não vai acontecer nada com você. E eu, tá vendo, que não sei o quê. Conclusão, foi pra delegacia, constou digital, e aí... O policial falou, daqui hoje você não sai. E você? E aí eu saí, porque eu não tinha nada, Uhum. tava com ele, graças a Deus, mas tinha um policial lá que falou, ela vai também. Ela vai também. Eu falei, não, ela é traficante. Eu falei, não, sou não. Tinha droga com ele? No carro, não. Uhum. Porém, é porque assim, o Eduardo já era muito visado, né? Entendi. Então os policial sabia. E Uhum. favela, não tem como, né? Uhum. E aí o policial sabia. Aí falou, só que aí o que aconteceu? Descobriram que ele trabalhava Uhum. e aí jogaram o tráfico em cima. Aí eu falei, meu Deus, não acredito tudo de novo, não. E o tráfico, ele é pesado, porque ele é hediondo, então ele é muito pesado. É, Ele tomou uma condenação de quantos anos? de 13 anos. Fora o que ele já devia dar outra, né? Que ele saiu. Uhum, saiu de A outra, se não me engano, era 5 e pouco. Que ele ficou 3, Ficou mas aí ficou 2 três. pra trás. E aí você juntou numa cadeia mais ou menos de 15 anos. Sim. E tá tirando 9. Porque o tráfico é pesadinho. E aí eu falei, meu Deus, eu não acredito de novo, não. Não vou aguentar. Aí eu peguei e fui de novo, porque Não tem o que fazer. não tem o que fazer, Não né? tem, acho que não tem muita opção de voltar pra trás. Não, né? eu até tava brincando com ele esses dias na visita, porque a primeira vez que ele foi preso, quando eu fui ver ele a primeira vez, aí eu chorei muito, contei que minha mãe não queria e tal. Uhum. E que eu tava sofrendo muito porque eu era sozinha, assim, né? A gente era muito grudado, eu e ele. Então, quando ele foi preso, eu sofri muito. Aí, eu visitei ele umas 2 vezes. Aí, passou uma semana, ele... Quero te falar uma coisa pra ele. Vamos terminar. Eu falei, hoje terminar por quê? Quem é o preço que pede pra terminar? Vai olhando lá. Eu falei, terminar por quê? Ele falou assim, olha, eu amo muito você, você é nova. Eu não quero ver você sofrer. Você não vai aguentar. Ele falou assim, então, pra não levar essa história mais pra frente, Uhum. é melhor parar por aqui. Ele falou, eu amo você. Se você quiser me esperar lá fora, quando eu sair, a gente vai ficar junto. Eu falei, Aí você não queria ter. eu falei, não, eu vou aguentar, eu vou ficar com você até o fim. Eu vou ficar. Ele, e assim, não, você é nova. Ele falou, eu não quero estragar sua vida. Isso na primeira cadeia. E aí, de tanto eu insistir, e não terminamos. E aí, quando foi esses dias, eu falei pra ele, falei, olha,
Meu Deus, 9 anos se passou. Eu falei, daquela vez lá que você falou que você queria terminar, eu devia ter aceitado naquela época. Porque eu não sabia que eu ia sofrer tanto assim, né? Porque Eu foi falei pra muito ele, tempo. muito meu tempo, Deus. muito tempo. E eu falo pra você que não é todas que aguentam, não é. É difícil, é pesado, é doído. Porque você é sozinha. Ao mesmo tempo que você é casada, você é Tá sozinha. Porque Uhum. Você tem que resolver tudo sozinho, Tudo você tem que sozinha. fazer tudo sozinha, na datas e é a especiais tudo saudade, sozinho. porque dá uma saudade. Meu Deus do céu. Mas fala, mas você não veio? Vejo, mas é diferente. E são algumas horas Sabe? no dia, né? E é Natal, Ano Novo, aniversário, essas datas assim são as mais pesadas, assim, porque você fica só, você não tem ninguém. Era eu, ele e a mãe dele, mas a mãe dele tinha a vida dela. Então eu fazia minhas coisas em casa, trabalhava e era uma saudade assim dele, sabe? Mas estamos aí na luta, 9 anos. Yasmin, mas me fala uma coisa, assim, durante esse período que você visitou ele, como que é, assim, você já passou alguma humilhação que te marcou? Já. Como que é Eu isso passei lá várias. dentro? Inclusive em Guarulhos, porque assim, ele me deu todas as coordenadas, ele falou, ó, vida, porque eu peguei ainda a parte que tinha a revista, né? Ah, você Que pegou a te revista, peguei. você tinha que tirar roupa. Tinha que tirar roupa. Tanto que na minha primeira visita, a minha sogra queria ir junto, porque ela já tinha visitado ele outras vezes. Então ela falou, eu vou com você. Aí ele falou, não, mãe, deixa ela vir sozinha, porque é saudade, né? Vai ficar sozinha. E aí ele falou, ó, vida, é assim, tem que tirar roupa, tem que abaixar. E aí eu falei, meu Deus, como que é isso? Porque eu nunca tinha passado. E aí lá em Guarulhos tinha uma funcionária que ela era muito brava, muito brava. E aí eu peguei logo ela. Meu, na hora que eu entrei, aí ela, na cara ela já conhece. Ela falou, você é nova aqui, né? Eu falei, sim, é minha primeira. Por mais que você não tem nada, você fica nervosa. Você fica, Não tem como ficar. Não tem como não ficar. Primeiro que você tá pelada ali, na frente de milhares, milhares Você não. tira tudo. Na época a gente entrava em 15 na sala. Então era 4 gente, e aí cada uma pegava 3 ou 4 meninas. E aí você pelada ali na frente de pessoas que você nem conhece, então automaticamente você vai ficar nervosa. Porque é a vergonha, querendo ou não é uma humilhação. E aí eu ali, sem roupa, eu falei, ai meu Deus. E aí ela, quando eu entrei, ela já falou. Ela falou assim, você é nova aqui, né? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, vai ali pro canto, tira toda a roupa. E aí eu olhando para as meninas, eu olhava e falei, vou fazer igual elas, né? E eu já tirei a roupa. E aí você tem que abaixar, né? 3 vezes de frente, 3 vezes de costa. Só que o certo é você abaixar e levantar. Mas não, lá elas fazem você fazer o rebuliço, né? Você tem que tossir, você tinha às vezes que abrir com a mão. E ela fala, tosse. É uma humilhação assim. Só que nesse dia ela fez isso e eu passei. Teve um dia que eu fui visitar ele e ela me pegou e ela falou assim, eu abaixei normal, as 3 vezes de frente, 3 vezes de costa. Aí ela falou, aguarda ali no canto. Porque quando você terminava de revistar, ela já falava, pode pôr a roupa. Aí ela falou assim, aguarda ali no canto. Aí eu já achei estranho, eu fiquei esperando. Aí todo mundo revistou, as funcionárias revistou as outras meninas, ela mandou todo mundo sair e deixou só eu na sala. Sozinha com elas? Com elas, era 4 na verdade, com ela. E aí ela falou, vai pra aquele canto ali, porque a última da parede tinha onde segurar. E aí ela falou assim, abaixa. Aí eu abaixei, ficou as 4 abaixadas assim, olhando. Aí ela tosse, tosse. E eu tossi assim, normal. E ela tosse forte. E eu tossindo. E aquela situação vai te deixando nervosa, por mais que você não tenha nada. Porque olha o que você tá tendo que passar ali. Meu, e aí, querendo ou não, eu já, meio que queria chorar, já comecei meio que tremer, porque eu tava nervosa, nunca tinha passado por aquilo ali. E ela, vai, tosse, não sei o quê, levanta, abaixa, vai pra aquele lado, e fazendo ir pro lado, pro outro. E eu desesperada, já comecei a chorar. Ela, você tá chorando por quê? Você tem alguma coisa? Eu falei, não, eu tô chorando porque você tá E você era novíssima? Eu era nova, tinha 18 anos. Aí ela, você tá chorando por quê? Tem alguma coisa? Eu falei, não, não tenho nada. Eu falei, eu tô chorando porque você tá me deixando nervosa. Se você tá tremendo é porque você tem algo. Eu falei, não, eu não tenho nada. Eu falei, eu só vim aqui visitar meu marido, eu não tenho nada. Vai, meu, ela ficou comigo na sala uns 40 minutos, te juro, e ela levanta e abaixa. Você não vai entrar. E eu desesperado, porque eu falei, fazer. eu Novíssima, com medo já de não entrar. E aí, de tanto insistir, ela deixou eu entrar. Aí eu entrei, já entrei chorando.
Falei, meu, eu entrei chorando. E lá na gaiola fica os meninos responsáveis, assim, Uhum. né? E aí quando eu entrei chorando, o menino já veio perguntar. Aí eu olhei, o Eduardo já tava vindo. Eduardo, o que foi? Aí eu chorando desesperada, porque, meu, é uma situação assim, Você fica. constrangedora. E o pior é que você se sente impotente, porque você não pode Impotente, fazer porque nada. você também não pode nem falar, porque se você falar, elas vão falar assim, ai, olha lá, tá com alguma coisa, tá querendo. E isso pode até acarretar pra ele. Se eu querer debater ou Uhum. falar alguma coisa, eles podem acarretar alguma coisa pra ele. E aí eu entrei já chorando, e o Eduardo, o que foi? Eu falei, meu, a funcionária fez isso, isso, isso. E aí os meninos já anotam, né? Pra depois passar pro responsável pra conversar, porque não pode. Não pode. O certo é você abaixar 3 vezes de frente, 3 vezes de costa e pronto. Não é ficar fazendo isso. E aí eu falei pro Eduardo, o Eduardo passou pros meninos e tal. Tanto que na outra visita que eu fui, não, aí o Eduardo, que naquela época o Eduardo era uma benção, né? Meu Deus, ele era muito estressado, bravo, briguento. Ele, tá, eu vou chamar o diretor. Aí ele, seu funcionário, chama o diretor aqui. Tá um Não, fica na hora, na na hora. visita. Aí eu, não, Eduardo, por favor, porque eu fiquei com medo de fazer alguma coisa com ele. E ele, chama o diretor aqui. Pois eles chamaram o diretor foi lá. Na hora Ele da falou, ó, visita. aconteceu isso, isso e isso. E aí o diretor falou, eu vou resolver. Porque assim, às vezes tem coisas que eles lá, funcionário, o diretor, cedem pra eles, né? Uhum. Que nem isso daí é uma situação que não pode acontecer. Pode Não, acontecer isso daí. Tá na lei também, né? Tá na Então eles lei. têm um provimento Sim. interno de como E aí o revistar, Eduardo fazer. conversou lá com o diretor falou que ia falar. Quando foi na semana, eu até fiquei com medo. Aí eu falei pra minha sogra, vamos comigo. E a minha sogra, ela fez aquela cirurgia de ponto safena, ela andava meio que mancando. Era até difícil pra ela baixar. E aí ela pegou, foi comigo na outra semana. E eu com medo de ver ela, porque eu fiquei assustada, eu fiquei traumatizada. E aí quando eu cheguei lá, ela tava lá. Meu, ela nem olhou pra minha cara. Fingiu que não conhecia. Fingiu que nem me viu. Falei, ai meu Deus, graças a Deus, hoje ela nem me viu. Joguei invisível. Mas uma situação com a minha sogra também, porque ela não conseguia baixar. E lá você tinha que abaixar muito e, tipo, jogar pra frente. Pra ficar na cara delas mesmo. Elas sentavam assim num banquinho e abaixavam assim pra olhar. E aí minha sogra, com a dificuldade de abaixar, e eu falei, dá a mão aqui. Aí a senhora falou, não, deixa ela abaixar. Eu falei, é porque ela fez uma cirurgia, ela tem dificuldade. Se ela tivesse dificuldade, ficasse em casa, não viesse aqui. Aí minha sogra, tadinha, já começou a chorar, nervosa, né? Ela, calma, moça, eu vou conseguir abaixar. Fiquei ela com dificuldade de abaixar. Mas aí ela conseguiu, mas aí minha sogra também entrou chorando, aconteceu a mesma coisa. O Eduardo chamou o diretor, enfim. E aí teve uma vez, aqui já no fundão, que foi até nessa cadeia que ele tá agora. Na primeira visita que fui ver ele pra Caimbu, fiz o documento, fui ver. Tinha acabado de sair a pandemia, eu com uma saudade dele. Falei, eu vou. Aí fui, visitei ele no sábado, matei a saudade e tal. No domingo fiz comida, fui. E meu irmão, nessa época, tava preso junto com ele, os dois juntos. Então eu já fazia uma visita só. E aí eu entrava com o Junto nos 2 dias, porque um dia, só pode um dia. Aí eu entrei um dia pro Eduardo e no outro dia pro meu irmão. Aí fui. Passei, aí só que nessa época já era scanner. Passei no scanner, aí a funcionária falou, passa de novo? Falei, tá bom, passei. Passa de costa? Passei. Não, espera um pouquinho. Aí esperei. Ela, você deve estar alugado. Falei, tá bom, fiquei lá esperando. Aí depois, ela passou umas meninas, depois passa de novo. Aí passei. Passa de novo. Meu, eu passei acho que umas 5 vezes. Aí eu já fiquei assustada, porque quando a gente passa mais de 2, você já sabe que você já sabe que algo vai acontecer. Ou você não vai entrar, ou elas vão te segurar. Já aconteceu de você não entrar? Nesse dia. Não entrou? Não entrei. Aí ela, passei umas 5 vezes, ela falou, calma aí que eu vou chamar o diretor de plantão. Aí eu fiquei lá. Aí nisso, e pior que prejudica as outras, porque elas brecam. Fica a fila inteira parada. Fica a fila inteira. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, ficou pra trás. Vai esperar. A boa vontade deles. E aí eu lá, aí o diretor veio, passa de novo. Aí ele olhando. Eu passei. Passa de costa. Passei. Aí ele foi assim atrás da cabine, assim, com a minha carteirinha. Falou alguma coisa, puxou alguma coisa, voltou e falou assim, hoje você não vai entrar. Eu falei, por que não? Porque hoje você não vai. Eu falei, moça, eu vim de São Paulo. Eu falei, moça, comido junto, eu gastei. Você não vai entrar hoje, senhora. Se fala muito, você já sabe. Desse jeito. Já comecei a chorar. Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Aí mandou eu assinar lá um papel, que eu nem li, na verdade. Nem li o papel nervoso. E aí ele falou, tchau, hoje você não vai entrar. Abriu o portão assim, quando eu saí, que eu vi assim na fila. E todo mundo olha pra sua cara, né? Já desabei. Minha primeira visita, tinha visitado só no sábado. Chorei. Falei, meu Deus, e agora? E tudo que você fez? A comida, seu Tudo voltou. Aí, a minha sorte, o Jumbo teve que voltar. O Jumbo não entrou.
A minha sorte é a comida, porque tem umas meninas que ajudam, né? Uhum. Tem umas que sensibilizam com a Uhum. situação ali. E aí tem meninas que levam uma só, que às vezes não leva duas, não tem condições, faz só uma, e naquela época, se não me engano, era 3 tapoer. Uhum. E aí ela, que ainda não tinha essa regra da SAP, né? Aí as meninas, gente, a primeira visita dela, vamos ajudar. Quem tá só com uma tapoer? Quem tá só com um refri? E justo nesse dia, graças a Deus, Deus ajudou ali. E aí eu consegui fazer entrar a comida e Uhum. os refri. Na verdade, eu só voltei com o refri, o outro entrou. Meu, eu desci aquela ladeira, mas eu descia chorando. E o Falei, pior é que meu você Deus, não eu consegue acredito. avisar, você não consegue. Assim, eu Nada. passei recado, Uhum. eu falei, mas tomara que chegue, né? Mas chegou. Aí, inclusive, nesse dia eu tinha ido de FM, né? Uhum. E aí, quando eu saí do... Aí, conclusão. Falei, agora eu faço o quê nessa avenida aqui que não tem nada? Eu não conhecia muito, assim, porque se eu Uhum. tivesse a mente que eu tenho hoje, eu tinha voltado pra pensão e ficado lá o dia inteiro. Eu não pensei nisso, eu fiquei lá. Na porta da Na unidade. porta da unidade até 3h30. Com fome, porque lá é mato, de um Uhum. lado, do outro. A barraquinha de manhã que vende umas coisas, o tio, depois que entra todo mundo, ele vai Vai embora. embora. Falei, e agora? Fiquei lá, chorando o dia inteiro e fiquei lá fora. Aí quando eu saí, quando as meninas saíram da visita, aí ele mandou um monte de recado. Nervoso, que essa época ele ainda não era bem Uhum. nervoso. Ah, esse lugar não aguento mais, sei o quê. Vem semana que vem, que não sei o que, que eu preciso te ver, que não sei o quê. E aí eu não entrei. Mas eu já passei uma situação. Você já tomou assim, falta? Assim, Não. gancho de não visitar? Não. Isso não. Isso Não, nunca. a única coisa que aconteceu uma vez, que foi na primeira cadeia dele, que a gente teve uma briga bem feia. E ele, porque o Eduardo ele era meio perturbado naquela época. Ai, meu Deus. E aí a gente arrumou uma briga tão feia, pra você ver como ele era. Eu tava lá na pensão fazendo comida pra ele. E aí, eu não sei se pode falar, né, do telefone. Qualquer coisa a gente corta. É. 2013, gente. 2013, anos atrás. E aí ele falou assim, você tá onde? Foi fazer a comida. E coisando, ligando. Uhum. E aí eu falei assim, tô fazendo a comida. Aí ele, você não atende, não sei o que, você é louco. Eu falei, menino, para de ser perturbado. Mas foi uma briga tão feia, aleatória, porque não tive nada a ver. Uma briga tão feia, nem precisa vir mais. Desse jeito. Ai, eu falei, não. Ele mexeu na minha ferida. Falei, eu tô aqui sofrendo, gastando dinheiro, ele fazendo a comida pra ele, ele ainda fala que não precisa mais. Falei, não. Falei, eu não acredito nisso, não. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, ele me paga. Porque eu também não era gente naquela época, né? Eu entrei com ódio, chorei, falei, meu, de raiva. Eu entrei com a comida. E tipo assim, quando você entra, você não pode sair. Tem um horário pra você sair. Uhum. Eu entrei, quando chegou na gaiola, eu coloquei a bolsa. E ele sempre me esperava ali na porta. E ele com a cara desse tamanho, porque naquela época ele era, né? Uhum. E aí eu olhei bem feio pra ele. Eu não sei como eu fiz isso, tá? Não sei. Até hoje eu me pergunto assim. Ai, Deus. Como Você que eu colocou a fiz sacola. Eu coloquei a sacola e virei assim pra trás, né? Eu falei assim pro funcionário, moço, não fecha não, porque ele tava fechando, ele fecha um portão pra abrir o outro. Uhum. Então eu não tinha entrado, eu entrei na gaiola, coloquei a bolsa. Aí quando ele fecha esse primeiro, é pra abrir o segundo pra mim ir pro raio. E aí eu falei, moço, não fecha não. Aí o Eduardo falou, e aí, Yasmin? Bravo assim, aí eu, moço, eu tô passando mal. Aí ele, passando mal o quê, senhora? Acabou de... Eu falei, moça, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Ele, moça, você não pode sair. Eu falei, eu preciso ir embora. Aí o Eduardo, e aí, Yasmin? Gritando. Aí, quando eles gritam muito, aí o funcionário já, e aí, Assusta. ladrão, espera aí. Tipo assim, Uhum. porque a prioridade é a visita. Uhum. E aí o E o funcionário Eduardo te gritando. e aí ele, espera. E eu, ele, Yasmin, olha aqui. Eu, moça, eu tô passando mal. Eu não sei como eu fiz isso, tá? Você saiu. Porque eu falei, eu não sei como eu fiz isso. Eu saí. Você largou a comida lá e foi embora. Aí o funcionário falou assim, senhora, se você sair, você não vai entrar mais. Eu falei, moço, eu tô passando mal. E era mentira. Aí, só que, tipo, na hora eu fiz um calor da emoção, só que depois eu meio que quis voltar. Uhum. Eu, tipo, meio que quis dar um susto. O funcionário falou assim, você tá passando mal? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, então você vai embora. Você vai esperar um pouco aqui, porque tem gente entrando ainda. Uhum. E depois vai sair, porque não pode sair agora. Conclusão. Aí quando ele me colocou numa salinha, aí eu entrei em desespero. Eu falei, ai meu Deus, não, eu quero entrar. O que eu fiz? Eu falei, o que eu fiz? Fiquei louca. Falei, meu, o que eu fiz? Conclusão, não entrei. Aí demorou, o diretor fez um monte de pergunta, porque tipo assim, por que ela foi até o raio e voltou?
né? Uhum. Porque eles devem ter imaginado coisa. Falei, moço, eu não tô bem, tô passando mal. Quando eu entrei no raio, comecei a passar mal. E eu preciso ir embora. Aí ele fez eu ainda passar no escândalo, tá? Fez eu passar no escândalo, passei. E aí ele pegou, no escândalo não, mentira, era a revista ainda. Uhum. Aí a funcionária ainda pediu só pra mim levantar a blusa, assim, Uhum. o cos da leg. E aí foi uma burocracia pra mim sair. Porque na verdade não pode sair. Você só pode sair, se eu não me engano, é 2 horas. A E partir das você não 2. visitou. Não, gostei, fui embora. Quando eu saí lá fora, eu falei, poxa, o que foi? Porque eu sempre era uma das primeiras, né? Uhum. Mas aí, como eles deram uma segurada em ele, Uhum. deu um cansaço ainda pra mim sair. E aí, quando eu saí lá fora, eu falei, oxi, o que aconteceu que você saiu? Eu falei, não aconteceu nada. E eu chorando, porque aí já bateu o remorso, né? Eu falei, ele vai A matar. loucura que eu Ele fiz. vai matar. E aí, eu fui embora. Aí, quando eu cheguei em casa, minha sogra falou, o que você fez com esse moço? Que esse homem tá virado no giraia. Eu falei, aí eu contei pra ela, ela falou, eu não acredito que você fez isso, Yasmin. Eu não acredito. Eu falei, fiz. Eu falei, tudo bem que foi no calor da emoção, mas eu fiz porque o que ele falou me deixou. Não, ele te magoou e você Eu se falei, posicionou. Eu lá e ele falou, ai, não precisa vir mais me tirar como se fosse um nada. Aí, conclusão. A minha sogra falou, meu, não acredito que você fez isso. E aí eu peguei, depois eu consegui falar com ele, ele acabou comigo. Falou, não quero mais, você me tirou na frente de todo mundo. Ele falou, eu vou tirar seu nome do rol. Ele tirou? Eu falei, você é louco? Aí foi muita briga, aí depois aí ele chorou, depois ele falou, meu, você me tirou, como nada, não sei o quê. Eu falei, mas foi você também me tirou. Eu falei, foi no calor da emoção. Ele, eu vou tirar seu nome. Isso foi na segunda. E ele nervoso, porque naquela época aquele moço era tão revoltado que a raiva dele durava uns 5 dias. E aí ele falou, eu vou tirar, eu tirar. Eu, não tira não. Pois você acredita que ele tirou? Ele No tirou. calor da emoção também, tá? Ele pediu pra descer o papel do rol, porque desse papel do rol aí tem incluir e excluir. Ele excluiu. Desce esse papel pra todo preso que chega. Aí tava lá meu nome no incluído, né? Aí ele pediu o papel desceu, aí ele colocou no excluído. Aí subiu lá pra portaria, sacaram do rol. Aí ele pegou e falou depois, eu tirei seu nome. Você não Eu falei, eu não acreditou? acredito, é mentira. Ele falou, é sério. Só que também ele fez um calor da emoção. Aí eu liguei lá. Quando eu liguei lá, a senhora falou, senhora, você tá excluída do rol. Eu falei, moço, foi na hora dele. Ele tá Louco! Ele tá louco. Ele tá Eu louco! falei, Ele moço, não. surtou. Aí o moço falou assim, não, é 6 meses. Quando o homem falou isso pra mim, eu desabei. Aí depois ele desabou também. Por quê? Porque quem Fez sofreu uma- foi eu. fez Eu uma sofri depressão. aqui fora de saudade, chorava todo dia querendo ver ele. Mas quem sofreu foi ele, que ficou sem visita. 6 meses. 6 meses, ficou sem visita, ficou lá sem minha presença. Aí só minha sogra ia, aí ele chorava com saudade. Aí na época a gente até brigou, eu falei que eu não queria mais, tudo mais. Amava, mentira. então eu falei, não, vou voltar. Os dois estavam errados, mas eu tive que 6 esperar meses. 6 6 meses sem visitar. 6 meses eu tive que esperar. E como que foi a mudança dele pra você? Tipo, foi algo escondido? Sobrenatural. Nem eu sei explicar direito porque Deus é perfeito. Simplesmente Deus é perfeito, porque eu não via mudança no Eduardo. Eu não via. Você foi pra igreja primeiro ou foi ele? Eu fui pra igreja primeiro. Em 2017, eu entrei pra igreja, me firmei, me batizei, fiquei bem firme. E aí eu ia visitar ele, e aí eu sempre falava de Deus, orava, ele sempre respeitou essa minha decisão. Só que assim, eu não via mudança. Tipo, ele me respeitava, mas continuava fazendo as coisas que ele fazia. Você cresceu na igreja? Como que você foi pra Não. igreja? Minhas primas, na verdade, minha tia, são cristãs. Elas nasceram na igreja, né? Cresceram na igreja. E aí eu morava em uma casa no mesmo quintal que elas. Eu aluguei, porque aí depois, essa parte, que foi bem triste também, o Eduardo preso, minha sogra faleceu. Ela faleceu e aí a gente ficou sozinho, eu e ele, né? E aí foi Porque um baque, era só ela que te porque ajudava. era só eu e ele. Ele é filho único, não tem irmãos. E aí ela faleceu em 2018. Foi em 2018 ela faleceu. Em 2017 eu entrei pra igreja. Em 2018 ela faleceu. E aí eu continuei sozinha. Ele já tava no fundão, né? Ele tava lá em Junqueirópolis na época. E foi um baque pra ele, né? E ele já tava meio que perdido e se viu mais. Porque você perder a mãe preso Que é o muito Porto doido. Seguro também, É né? muito dolorido. Ele sofreu muito, muito, muito. Quando ele perdeu a mãe dele, eu achei que eu ia Você ia perder ele. porque ele ficou de um jeito assim, sabe?
E quando ele recebeu a notícia que ela morreu, ele falou, acabou minha vida. Ele falou, acabou minha vida. E aí eu fui a base dele, né? Eu sempre ia lá, sempre tentei fazer, sabe, tentar ocupar, assim, não ia ocupar o espaço dela, Mas mas tentar assim, preencher aquele tentar vazio. preencher o vazio, porque só ficou eu por ele. Literalmente ele só tem eu. E aí eu buscando a Deus e falando e falando. Só que assim, eu não via mudança. Ele ficou mais revoltado quando ele perdeu a mãe dele. E ele até cogitou entrar pra caminhar. Eu falei, você não é doido? Se você entrar, eu te deixo. Aí eu deixo de verdade, porque eu não vou aguentar não, meu filho. E aí ele pegou, e eu falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus, e nada, e nada. Aí veio a pandemia. Na pandemia, mexeu com todo mundo, inclusive comigo. E aí eu fiquei bem mal, eu não tava aguentando mais, porque é cansativo. Já fazia quantos anos você visitava? Já fazia muito tempo. Ai, na pandemia era 8 anos, 7, Sete. 8 anos, porque foi em 2020, né? É. E eu tava muito cansada, não aguentava mais essa vida E toda. 8 anos direto, tipo, 7, 8 anos direto de Quando visita. era aqui na capital, eu ia toda semana. No Uhum. interior não dá pra você ir toda semana porque é muito gasto. Você gasta muito. Quanto você gastava mais ou menos de visita? Eu não gasto menos que 600, 700 reais por visita. Nossa, Não tem como. pesado. Mesmo você levando o básico do básico. Uhum. É isso que você gasta, porque é passagem, é hotel, é pousada, é você come no caminho que você tem que comer. É um táxi que você tem que pegar pra ir pra porta de manhã. Então assim, você gasta muito. E aí veio a pandemia, ficou sem visita. E aí eu fiquei doida, porque imagina, sem ver, a gente ficou sem ver, sem contato nenhum, um ano na pandemia. E aí criaram os e-mails, a gente, o único e-mail que a gente tinha que se falar era Comunicação e-mail. E ele mal, e... Só que assim, esse tempo ele ficou pior, sabe? Uhum. Só falava em coisas negativas, crime. Eu falei, meu Deus, e eu orando, orando, orando. Só que ao mesmo tempo que eu orava pela vida do Eduardo, eu não tinha fé o suficiente para crer que Deus podia mudar a vida dele. Eu pedia. Só que, e Deus falava pra mim, filha, calma que eu vou agir. E eu falava, não é possível. Não, Deus não vai agir não, porque ele não muda, gente. Nem você acreditava nessa mudança. Não acreditava porque eu não via mudança no Eduardo. Ele falava umas coisas assim que eu falava, gente, olha o pensamento dele. E eu, né, amadureci, eu tinha uma visão, assim, de vida melhor, sabe? Eu queria... O sofrimento te fez amadurecer, Sim, né? Muito eu tempo. não aguentava mais. Na verdade, eu não aguento mais. É que assim, hoje Deus me dá força. Uhum. Mas eu tô num grau, assim, de cansaço psicológico. Muito tempo. É muito tempo. Não é todo mundo que aguenta. Sabe? Eu tenho muita vontade, que nem eu posto muito nos meus status. Ai, que saudade, não vejo a hora de te ver. Tipo, as pessoas às vezes falam assim, deve gostar de ir, né? Mas não é porque você quer estar com aquela pessoa. Porque você é o porto seguro dela, ele é o seu. Vocês dois se dão força. Então, assim, as pessoas não entendem que você precisa ver aquela pessoa. E aí eu falo, só que ao mesmo tempo que eu preciso ver ele, eu não suporto mais ir pra esse lugar. Eu falo, Não aguenta não mais. aguento mais. Respirar cadeia, Não né? aguento mais, sabe? Chega Quando, uma assim, eu tô hora em que casa não. fazendo a comida pra ele, eu tô até feliz, mas quando eu penso que tenho que ir pra Barra Funda e chega lá aquele monte de gente, entrar naquele ônibus, ficar 9 horas dentro de um ônibus, sabe? Nunca chega, você olha só mato, nunca chega. E aí chega lá, às vezes você pega uma senha não tão baixa, e aí você tem que ficar lá naquela porta esperando. Porque o portão abre 8 horas. Dependendo da senha que você for pegar, você entra 9h30, 10 horas. A sua senha se pega como? No Telegram. Muito A gente bem. pega no Telegram. E aí é da sorte. Você tem que contar com a sorte. Tanto como esses dias eu fui a 3, como também já fui a 60. Nossa. Então vai da sorte. Você. Ô Yasmin, mas você não acreditava nessa mudança Não. dele, pandemia e Não como que acreditava, era? a pandemia, eu cansada, já esgotada. E nada mudava. E querendo ou não, na pandemia, a gente não se via, porém a gente brigava muito. Porque às vezes ele falava umas coisas no e-mail e aí eu retrucava. Mas é porque eu acho pela falha de comunicação, que você tá falando por e-mail, Sim, então, não- tipo, não bate, tem a pessoa não muito, consegue não bate. esclarecer. E aí, sem se ver, aí ele mandava assim. Esse final de semana, né? Aí ele falava, você fez o que no final de semana? Você não tá na rua não, né? Eu na rua. Eu acho que eu sou a mulher mais caseira que existe no mundo, porque é do trabalho com a minha mãe pra casa. E pra cadeia. Não- E você já tava na igreja? Já tava na igreja, e na igreja. E aí eu falava, tipo assim, sabe? Ele falava essas coisas que me deixavam mais desmotivada ainda. Ele falou, mas parece que não confia em mim. E aí eu cansada, e pandemia, aquela loucura, mexeu com o mundo inteiro.
E aí eu cansada, teve um dia que eu decidida, e eu sempre falava pra ele, Eduardo, um dia eu vou cansar, um dia eu vou cansar. E aí quando eu penso que não, teve um dia que eu tava no meu limite, sabe, nervosa, e eu falei, meu, não aguento mais. Aí no calor da emoção também mandei um e-mail daquele jeito. Falei, ó, a partir de hoje, não aguento mais, não quero mais. Falei, eu não aguento mais, você pode ficar tranquilo, que eu não quero outra pessoa, não quero homem, eu quero paz, eu quero viver, eu quero poder respirar, eu quero poder ter minha vida, assim, chegar final de semana, eu poder fazer alguma coisa, porque você também não tem vida. No final de semana que você tem livre, Você vai visitar? você vai visitar. Então você trabalha a semana toda, chega no final de semana, você vai visitar. Então você não tem uma vida assim. Minha mãe falava assim, meu Deus, eu não vejo mais a Yasmin. Eu só vejo ela quando ela vem aqui trazer os cachorros, porque eu tenho 2 filhinhos, né? Que são minhas vidas. E eu falava, gente, não aguento mais. E aí eu terminei com ele. Quando esse mês chegou pra ele, ele ficou doido. E ele falou, não, não vamos terminar não. Como assim? Não, não vamos terminar não. E eu falei, eu não quero mais. Não aguento E aí a mais. gente ficou umas semanas aí nessa briga de separa, separa, separa. E eu já tava decidida. Aí um belo dia. Não, aí eu fiquei 2 semanas sem mandar e-mail pra ele. Eu falei, vou dar um susto nele. E aí quando. Aí passou 2 semanas eu mandei Yasmin, e-mail. peraí, deixa eu só pra gente contar. O que te fez desgastar foi aquele papo de crime dele sem Sim, crime. papo de 8 anos de crime. cadeia, o cara não falava outra coisa. É, e eu falava assim, crime meu, 8 anos de cadeia. Ele vai sair? Vai ter mudança? Não vai. Eu vou ficar com ele, eu vou ficar a vida inteira presa junto com ele. Porque não vai ter mudança. E automaticamente, quando a gente se envolve com um cara assim, Você sabe que sua vida a nossa vida vai isso. ser essa, porque muitos também não aceitam que nem sai, continua na vida errada. E se for preso de novo, tem mulher que até quer largar, que eles não aceitam. O Eduardo, naquela época, ele era um desses. Ele falava, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Ele falava isso pra mim. Então, assim, eu via mudança, eu falava, meu, ele vai sair, ele vai ser preso de novo, eu vou continuar nessa vida de novo. Falei, não vai ter fim. Ou eu tomo uma posição, ou não vai dar certo. E não era isso mais que eu queria com a minha vida. Eu falei, não, eu quero viver. Você ficou 2 semanas sem mandar e-mail? 2 semanas sem mandar e-mail. Aí quando eu mandei o e-mail pra ele, aí eu falei, eu vou mandar, mas aí só mandei o básico. Falei, oi, como você tá? Tudo bem? E aí, como eu moro, a casa é nossa, né? Mas assim, se eu me separasse dele, a casa é dele, porque foi a mãe dele que deixou. E eu falei pra ele, falei, ó, eu tô terminando com você. Se você quiser, eu vou pra minha mãe, mas pode ficar tranquilo que eu vou cuidar da sua casa. Vou mandar as coisas pra você. Só que a gente não vai ter mais nada. Eu posso mandar o Sedex bonitinho, mas a gente não vai ter mais nada. Não se preocupe que eu não vou estar com outra pessoa, não vou trazer ninguém pra sua casa. Até porque ele sabe minha índole, ele sabe que eu sempre respeitei ele. Anos de casamento, nunca precisei trair, nunca, a gente sempre... Essa parte, mesmo ele sendo errado, a gente sempre teve o respeito. A gente sempre manteve o respeito um com o outro. Então, assim, aí ele ficou doido. Não, que não vamos separar, não vamos separar. Aí, beleza. Aí mandava um e-mail só perguntando o básico, se ele tava bem, não falava te amo, não falava nada. Pra ele ver que estava firme. Tava cansada. Eu falei, bom, se ele me amar, ele vai procurar mudança. Se não, vai separar. Vai separar. Felizmente, foi um tempo que eu perdi. Aí, um belo dia, vida, preciso te contar uma coisa. Ele falou, meus dias aqui tá sendo tranquilo, tal, tô frequentando a igreja. Eu falei, meu Deus, já vi uma mudança aí, porque o Eduardo já teve vezes antes, porque assim, a cadeia, ela tem culto, ela tem o pagode, tem os meninos que ficam cantando funk, ficam fazendo rima, na cadeia tem tudo, no horário de visita, assim, né? E às vezes o culto tava alto e aí ele falou assim, pelo amor de Deus, esse culto aí, que saco, ele mesmo já julgou. Aí eu falava assim, por que você não vai pro culto? Ele, não, pro culto eu não. Como que vai pro culto? Tem a maioria aí desses crentes aí, ó, vai pro culto, aí acaba a visita, é brigando por droga, é xingando, é palavra. Eu que não vou. Ele mesmo já julgou. Ele mesmo falava Ele mesmo isso. falava isso. Aí, beleza. Aí, quando ele falou, aí eu falei, não, tem uma mudança aí. Ele já tá indo pra igreja. Falei, tem uma mudança aí, pera aí. Só que mesmo assim, eu ainda não acreditei. Falei, não, vou esperar pra ver. E ele, vida, tô bem, tô indo pra igreja. Todo mês ele falava isso. Falei, gente, tem alguma coisa ali. Aí teve um dia, aí liberou a visita de 2 horas. Aí ele, por favor, vem me ver, eu preciso te ver, a gente já tá mais de um ano sem se ver. Vem me ver, vem me ver. E eu, Eduardo, a gente tem mais nada. Só que ele, não, só vem me ver. Aí eu fui. Marquei tudo, fui. Quando eu cheguei lá, que abriu a gaiola, falei, não. Que eu olhei, ele tava com a calça da Você nem casa. conheceu seu marido. Falei,
Não. Porque assim, malandrão, ele era malandrão, então ele falava, eu usar essa roupa, eles não usavam a roupa de lá, né? Geralmente, ou usa a roupa de lá quem não tem condições de usar outra, e os malandrão usam bermuda da rua, essas coisas. E aí, quando eu cheguei lá, e assim, uma coisa que eu sempre gostei do Eduardo, que eu falava pra ele, que eu gosto dele de cavanhaque, que eu sempre gostei. E na igreja, querendo ou não, tem umas. Ainda mais lá dentro, é muito rígido. Aí quando eu cheguei, ele sem cavanhaque, que ele não tirava por nada, ainda mais sabendo que eu gosto e a gente terminado, que eu olhei e falei, não, ele tá sem cavanhaque, de calça. Falei, meu Deus tá mudando aí. E aí quando eu olhei ele assim, meu, quando Deus tá no negócio, quando Deus tá no centro de tudo, você já vê um brilho diferente. Eu olhei assim, o Eduardo, um brilho diferente, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Falei, mas calma que ele não vai me ganhar por isso aí não, vamos conversar. Deixa eu ver direitinho. Deixa eu ver, eu confio no que o Eduardo era a gente. Você conhece há anos, Sim. né? Então. Aí quando chegou lá, a gente foi conversar, as palavras dele diferentes, sabe? Primeira coisa que eu cheguei. Mais crime. Não, primeira coisa que eu cheguei, posso fazer uma oração? Eu falei, gente, ele quer orar. E tipo assim, ele sempre foi muito tímido, né? E lá na visita, nessa visita de 2 horas, era uma mesinha do lado da outra no pavilhão. Então, tipo, você via o outro casal do lado, você ouvia o que eles estavam conversando, porque. E o funcionário passando no meio. Porque nessa época da pandemia, eles pegaram muito pesado mesmo. E aí ele. Você viajou 9 horas. 9 horas, só veio ele 2 horas. 2 horinhas. E de máscara, tá? Não podia tirar máscara. Não podia pegar na mão lá, eles eram muito rígidos. Aí, beleza. Aí, quando ele abriu a boca assim, que ele orou, eu falei, gente, já tô vendo mudança. E aí, as palavras dele, a conversa, outra conversa, outra coisa, outro assunto. Eu falei, não, esse é o Eduardo que eu quero ver. Aí, tipo, eu fiquei super feliz. Aquilo ali já acendeu uma chama. Eu falei, ó, já acendeu uma chama, já mudou. Aí, tanto que ali a gente já conversou, já meio que se entendeu. Aí ele falou, você vai vir amanhã? Aí eu falei assim, amanhã como? Não tem visita. Aí, é mesmo. Aí ele, vem semana que vem? Eu falei, não, calma. Aí eu meio que ainda fui dando um gelo nele, assim, pra ver se era verdade mesmo aquilo, porque eu não tava acreditando, não. Aí eu falava, Senhor, se for da sua vontade, se for verdade, o Senhor muda ele cada dia mais. Vai mudando, vai mudando. E aí foi indo, sabe, ele só falando de Deus, falando de Deus. Só que até então eu não sabia o que ele estava passando lá dentro. Porque pra mim ele poderia estar mentindo ali. Pra me ganhar de volta. Coração é terra que ninguém pisa, né? Você Sim. não sabia o que no íntimo Eu não dele estava sabia o acontecendo. que ele estava vivendo ali mesmo. E aí quando pensa que não, a visita voltou. Aí eu fui ver ele. Aí quando chegou lá dentro da célula, ele orou tudo. Aí ele falou, deixa a luz sair. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, a gente vai pro culto. Eu falei, pro culto? Eu falei, meu Deus, pro culto. Quem é o Eduardo? Depois a gente foi pro culto. O culto foi uma bênção. E ele lá no culto. E eu olhando, eu falei, gente, como o Eduardo tá diferente. E aí o tempo foi passando. Ele cada dia mais na presença de Deus, firme. Foi batizado no Espírito Santo, assim, que é uma coisa linda de ver. Eu já tô ansiosa pra ele me contar essa obra. Não, até eu quero que ele venha logo contar. E aí ele, sabe, mudou assim completamente. E eu às vezes eu olhava pra ele e falava, meu Deus, será que é ele mesmo? Eu falava, nem eu acreditei. Eu falei, tá mais crente que eu. E aí foi indo. Aí ele ganhou o semiaberto em março. E aí veio o medo, né? Porque eu falei, meu Deus, e agora? Agora vai vir rua, vai vir amigos, vai ter fácil acesso a tudo. 9 anos ele preso. Falei, imagina, o cara 9 anos sem ver a rua. Falei, meu Deus, e agora? E eu com medo, porque eu falei, o Eduardo não era a gente, né? Aí foi, ele veio, e eu com medo. Quando ele chegou aqui, aí veio, né, de praxe, os amigos, que nem lembrava mais dele, né? Que são poucos que eu posso contar no dedo, que lembrou, que ajudou com alguma coisa. E aí ele pegou e viu os amigos, mas assim, quando Deus tá no Quando caminho, Deus faz a obra. pode vir amigo, pode vir rua, pode vir droga, pode vir tudo. Nada muda. Sabe, ele, tudo bem, quanto tempo? Ele, aí os meninos, não, tem que parar com essa vida, né, Du? Chega, não, parei, agora minha vida é de Deus, sou cristão, entreguei minha vida pra Jesus, quero sair de lá e poder trabalhar pra Ele. Eu olhando e falei, meu Deus mudou muito. E tipo, eu chorava, porque cada vez que eu vejo isso, eu vejo que Deus trabalha de uma forma assim, que... Maravilhosa.
por isso que eu falo, acredita, porque eu não acreditava na mudança do Eduardo, não acreditava de jeito nenhum. E hoje, ver o que Deus fez na vida dele, assim, eu até me emociono, porque é lindo de ver. Porque as pessoas não acreditam na mudança. E tem mudança, a gente tem que dar um voto de confiança. Eu julguei muito, eu falava, não, ele não mudou, não. Eu falei, quando ele sair, ele vai ser a mesma coisa, mas não, ele mudou, ele mudou. Graças a Deus ele mudou. Quando ele saiu, ele mostrou, ele não teve vergonha. Ele mostrou literalmente para todo mundo que ele virou cristão, que ele aceitou Jesus, que ele vive para Deus. E quem for amigo verdadeiro, quem são os amigos dele verdadeiro, ficou. E quem não era para ficar, Deus não permitiu, foi embora. Então, assim, a família dele julgou muito também, porque eu nem julgo muito eles, né? Porque o Eduardo deu muito trabalho, né? O Eduardo, ele deu muito trabalho. Então, a família não acreditava devido a minha sogra lutou muito, sofreu muito com ele nesse ramo, porque quando eu peguei esse caminho, assim, do Eduardo errado, a minha sogra já vinha com ele muito tempo atrás, sofrendo, né? O Eduardo deu trabalho desde menor de idade. Então, assim, ninguém acreditava nele. Porque quem ia acreditar? Só que quando ele chegou na primeira saidinha, que ele chegou aqui, que todo mundo viu, todo mundo ficou impactado. Todo mundo falou, meu Deus, será que é verdade? Não, vamos esperar outra saidinha, porque não, vai que, né? Tanto que no dia dele voltar, todo mundo vinha, o Eduardo voltou? O Eduardo, não, voltou, porque da primeira vez que ele mentiu, né? E aí eu, não, voltou. E aí ele lá dentro, fazendo a obra, né? Lá ele serve a Assembleia de Deus, Ministério Belém. E aí lá dentro ele faz a obra, todo dia tem os dias de culto. E o negócio dele é ganhar alma pra Jesus. Ele tá lá, é fogo puro. E vamos dar um spoiler, assim, gente, meu coração ficou muito quentinho. Ela contando, é algo maravilhoso, Deus é maravilhoso. Mas do batismo dele, assim, a gente não vai contar tudo, mas ele se batizou. Se batizou. Na segunda saidinha dele, né? Deus planejou aí que deu tudo certo. E ele se batizou e foi uma coisa assim linda. E aí foi tão lindo porque aí eu já tava mais firme com Deus também, porque um firmou, o outro acabou. E aí eu fiquei meio aqui afastada, só que quando eu vi que Deus tava agindo mesmo, eu falei, não, Deus, é a hora de eu pegar firme também, porque eu lutei tanto pra isso, por que agora eu vou voltar pra trás, né? E aí eu fui me firmando, só que o inimigo ele fica furioso. O inimigo ele fica furioso porque é uma alma que ele perdeu. Então, assim, veio as lutas e eu me firmando com Deus e as lutas vinham e eu, ai meu Deus, vou aguentar. E eu, não, calma, vou aguentar. E aí, quando veio o batismo dele, a gente foi pro culto à noite e aí eu olhei assim pra ele, sabe? Eu falei, Deus até me mostrou assim, sabe? Eu olhava assim, passou assim, tudo que eu passei com ele, tudo que eu passei, essa trajetória toda, todo o sofrimento. E Deus me mostrava ele ali. E a gente tomando nossa primeira Santa Ceia juntos, assim, um momento que eu nunca imaginei. Nunca, porque eu não acreditava que eu ia mudar. E a Santa Ceia é algo divino, né? É algo divino, né? E a gente tomando aquela Santa Ceia ali juntos, sabe? As lágrimas descendo. E eu falava, meu, que lindo. Eu só sabia agradecer. Eu falava, Jesus, obrigada por este momento, porque é lindo de ver. Valeu a pena a sua prova. Valeu a pena. E que prova, né? Me fala assim, pra gente encerrar aqui, me fala um momento que você... Desse momento de glória, porque de sofrimento a gente falou bastante, você passou bastante, mas desse momento, um momento que te marcou, um momento de alegria, assim, que você gosta de lembrar desse novo Eduardo, desse novo marido, porque Deus te deu um novo marido, desse novo momento. O que eu gosto de lembrar, assim, tudo é muito lindo agora, né? Parece que Deus me deu a mesma pessoa, mas... modificada, né? Ele lapidou. Você olha assim, se você olhar até as fotos, se você vê assim, você fala, meu Deus. Porque você vê o Eduardo de antes e o Eduardo de agora é um brilho diferente, assim. E o que me deixa mais feliz, assim, é ver que não só como ele mudou, ele permaneceu, ele faz de tudo pra realmente, ele mudou, mas cada dia ele faz de tudo pra mudar. Porque tem pessoas, não no geral, mas tem pessoas lá dentro que entram para a igreja, mas sai, não aguenta, o fardo é pesado, ou muitas vezes vai para a igreja porque procura um refúgio. E o Eduardo não, ele se entregou de toda a verdade, de coração, ele se entregou literalmente para Deus.
E aqui fora ele faz questão de mostrar isso, que ele mudou, sabe? Uhum. Aqui fora, ele sempre foi um bom marido pra mim, eu não tenho o que reclamar dele. Mas aqui fora, ele faz de tudo assim, sabe? Mostra que realmente mudou. Às vezes já aconteceu, deu. Ai, vida, eu tô tão cansada. Queria ir pro culto, não, tô com uma preguiça. Ele, não, levanta, vamos sim, vamos pro culto. Olha o que Deus fez. Não vai ir? Aí eu, não, vamos sim. Aí eu levanto e vou. Mas o que mais me deixa assim feliz é ver a mudança dele. E o que ele mostra a mudar a cada dia. Ele mostra, se você vê, sabe, a força de vontade que ele tem. O negócio dele é trabalhar para Jesus agora. E eu fico olhando e falo, meu Deus. Hoje ele já tem o cargo de pastor. Hoje ele tem o cargo de pastor. Faz 2 anos que ele tá na igreja, né? E tem uns 4 ou 5 meses que ele virou pastor. E, inclusive, toda visita que eu vou, agora deu pra mim de surpresa, né? Porque às vezes não tem como avisar, que nem eu falo no e-mail, amor, eu não vou essa semana. Uhum. Só que aí chega na quinta, o coração eu quero aperta. ir, eu falo, eu quero ir, quero ver ele. Aí eu sempre dou meu jeitinho e vou. Aí chego lá de surpresa. E ele odeia, porque ele tá descabelado, tá mal arrumado. E o dia da visita é um dia especial, é um dia que ele quer estar o mais arrumado possível. E aí eu chego lá de surpresa. Aí o cara fala assim, olha, quem é a visita? Aí eu falo, é o pastor da igreja, porque é assim que entra na gaiola, a igreja é do lado. Ele, o pastor, vou chamar. Aí quando o Eduardo vem todo descabelado, de calça, todo suado, ele, vem pro culto. Aí, tipo, já me leva pro culto. Toda visita a gente vai pro culto, no sábado e no domingo. E aí, uma coisa que me marcou muito também, foi semana retrasada que eu fui ver ele. E eu cheguei e o culto não tinha começado ainda. Aí eu fui pro culto, aí eu fico sentadinha lá do lado dele. E aí ele chorava, assim, porque ele falou, amor, se você visse o que Deus fez ontem aqui, ele falava, tinha uma fila de cara, assim, veio pedir pra mim orar, sabe? Orar pela vida deles. E 6 se converteu, se entregou pra Jesus. E eu, ai, vida que linda. Eu já... Ele, tá vendo aquele cara ali, é aquele... Aí ele mostrava os caras, e tipo... Eu sou chorona, né? Eu já comecei. Eu já tô. Meu Deus, é algo. Eu sou muito sensível pra. E aí eu já comecei a chorar no culto, assim, porque é lindo de ver, sabe? Ele louvando e vai lá e incentiva os outros caras, sabe? Tanto que no dia da visita, muitos procuram ir pro culto, porque tá triste, não tem uma visita. E aí vai pro culto, ouvir uma palavra. É o conforto da alma, né? É o conforto. E aí o culto lotado. A igreja falou, é um galpão. E umas 400 pessoas, sem brincar, umas 400 pessoas no culto. E pensa assim, se 10, 20% daquelas almas, se você conseguir plantar pelo menos a semente, você já ele fica muito feliz. E ele falou, vida, fazia uma fila aqui na cela, os caras olham por mim. E ele me conta cada coisa, assim, que sabe... Satanás puro, ele fala, amor, o inimigo se levanta aqui, porque lá, querendo ou não, já é um lugar. É a casa onde o diabo impera, né? Lá querendo ou não, já é um lugar. E aí ele fica super feliz quando uma alma se rende pra Jesus. E aí todo sábado e domingo a gente vai pro culto, eu vou lá junto com ele, porque é assim, do mesmo jeito que você tá na presença de Deus, porque não é fácil servir a Deus. Não é. É muito difícil servir. Quem você fala que ser crente é fácil, tá sendo crente errado, gente. Porque cada dia é uma luta. Você tem que se segurar ali e ficar firme, porque senão... Então, assim, o que me deixa mais feliz é isso. O empenho dele, sabe? A vontade, a força de vontade dele querer mudar mesmo, estar na presença. Ele fala, Vido, o que eu mais tenho medo hoje, ele fala, é de um dia... sair da presença de Deus. Ele fala, é o que eu mais tenho medo. Então a gente tá aí, estamos lutando, né? Essa fase, essa luta. Lindo, assim, essa luta tá acabando, né? O que você falaria hoje? E literalmente, gente, pra gente encerrar, o papo é muito gostoso. E se a gente for falar de Deus, for falar de Jesus, a gente vai ficar aqui. Eu sou muito sensível pra Jesus, muito. Tô muito feliz com a sua obra. É maravilhosa, Deus te abençoe cada vez. Obrigada. Mas hoje eu entendo o porquê as meninas falavam muito. Gente, eu fico muito emocionada mesmo, porque eu sou muito sensível pra Jesus, muito sensível mesmo. E as meninas falavam muito pra eu te amar. Muito. E eu não entendia o porquê. E hoje eu consigo entender. Então, de alguma forma, a sua história tem um final feliz.
Um final não, um começo, né? Um recomeço. Um recomeço. Você é nova, você tem 30 anos, então tem ali uma vida inteira pela frente com o Eduardo, sua família que você vai construir agora. Então, assim, é algo que talvez todas elas sonhem, né? Em viver, em mudar a história. Mas o que você diria hoje para essas meninas que visitam, que estão perdidas? Porque eu acho que de todas que já sentaram nessa mesa e conversam comigo, o que eu sinto é que a grande maioria delas estão perdidas. Elas estão indo, elas vão muitas vezes buscar os prazeres do mundo, que é a bebida, é a droga, é tentar fazer algo, mas é para tentar suprir um vazio que nós hoje entendemos que a gente só encontra na presença de Deus. Só na presença de Deus que a gente vai encontrar, vai conseguir suprir esse vazio. E eu vejo que muitas delas procuram isso e não sabem como procurar. Então, o que você diria da sua história? O que você tirou de lição dessa obra tão linda que Deus fez na sua vida? O que você diria para elas nesse momento? Então, é que nem você falou, né? Porque eu também já fui do mundo, né? Inclusive nessa trajetória com o Eduardo, porque eu vim ser da igreja em 2017, mas eu tô nessa luta desde 2013. Então eu me via muito nisso que você colocou aí. Mas assim, eu só fui aprender realmente o que ia mudar na minha vida quando eu conheci Jesus, né? Tanto que eu bati muito na tecla. Porque é que nem eu expliquei aqui. O cara sendo da vida do crime, automaticamente, não que você é uma criminosa, mas automaticamente é nesse mundo que você vive. Você não tem muito. Não adianta. Não adianta você falar que ele é, mas eu não. Não tô falando que é criminosa, mas a gente vive junto, faz as mesmas coisas. É que nem você falou, é pecado, é fazendo as coisas erradas. Você é coberta, você quer proteger. Sim, proteger, porque você ama. Então, assim, eu dei muito também com a cara, assim, na parede, pra bater, porque eu era junto com ele. Então, assim, quando eu caí na real, eu falei, peraí, não vai mudar. Não vai mudar, porque a nossa vida, o centro é Deus. Então, eu só fui aprender isso quando eu comecei a ir para a igreja. Tanto que Deus começou a abrir minha mente e mostrar. Foi quando eu caí na real e falei, olha tudo que eu tô passando, será que vai valer a pena? Será que tudo isso vai valer a pena? Então aí foi quando Deus começou a me mostrar, eu comecei a aprender mais, a andar nos caminhos de Deus. E foi aí que isso foi, querendo ou não, ajudando o Eduardo, né? Ele sempre fala que eu sou o apoio. Ele fala, você tem uma grande parte nessa minha mudança, né? Então, assim, para as meninas, religião, cada uma tem a sua, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a nossa fé em Deus. Querendo ou não, a gente é o apoio deles lá dentro, né? Então, não que você tire dessa visita só para ter os momentos ao lado deles, os momentos felizes, mas procura sempre levar uma palavra de Deus, porque muitos nós são carentes disso. Muitos não, né? Todos são carentes disso. Então, assim, leva uma palavra. Não sabe orar? Chega lá, mas Deus, obrigado por essa visita, obrigado pelo meu esposo, Deus transforma e muda, porque olha o que Deus fez na vida do meu. Olha o tanto de tempo que eu lutei para ver acontecer o que eu estou passando hoje. Então, assim, sabe, lute, mas tenha fé, coloque Deus no centro do seu casamento, porque Deus é a base de tudo. Deus é perfeito, Deus ele muda, Deus ele transforma. Ai, meu Deus. É lindo. Não, é lindo, lindo, lindo. É muito lindo, Deus é maravilhoso. Eu queria que todo mundo que sentasse aqui tivesse uma história bonita, sabe? Calma. Calma, que caímos. Pra contar, porque é muita... Lá dentro realmente é um lugar onde tem muito sofrimento. Tem muito sofrimento, tem muito pecado. Muitos tá lá, mas vai sair e, tipo assim, não aprendeu nada. Faz a mesma coisa. Então, assim, a mulher, ela é a base, né? Então, a mulher, ela tem que ser sábia, né? Porque tem que fazer ele conhecer o outro lado. Não só esse lado do crime, de fazer as coisas erradas, de fazer maldade.
Então, assim, o que puder ao máximo, ajude, lute. Eu sei que é cansativo, é esgotante, né? Porque a gente tá ali tudo num sofrimento só. O sofrimento é igual. E para umas até mais pesado, que tem filho, né? Para as mães, porque ali se encontra de tudo. Mas dá um apoio para eles, porque eles precisam muito, né? Claro que tem mulher que é pior, que chega lá e ajuda, né? Mas eu creio que Deus vai alcançar, né? Que Deus vai ajudar todos. Eu queria muito que todas pudessem sentir o que eu sinto hoje na vida do meu esposo. E ele vai vir aqui contar. Ai, eu já tô... Gente, eu vou com um balde aqui, porque imagina... No dia que ele vir, meu Deus do céu. Ai, prega pra mim que eu creio. Pensa num Já menino bravo que Deus quebrantou aquele coração. Ai, que Ele chora mais que eu, ele consegue ser mais chorão que eu. E olha que eu falava, ele falava, mano, você é muito chorona, porque tudo eu choro. E hoje é o contrário, eu choro também, mas hoje eu falo, meu Deus, chega de chorar. Deus. Ele é muito chorão. Gente, eu tô ansiosa pra ver essa obra. Eu também. E a gente conseguir mostrar pro mundo o que Deus fez. E Deus te abençoe grandemente. Amém. Abençoe Deus abençoe você muito, também. muito, assim. Seus Tô trabalhos. muito feliz, assim, eu acho que você aqui hoje foi... Nós somos evangélicos aqui. E acho que foi uma resposta de Deus pra gente também, sabe? Então, às vezes as pessoas podem se perguntar, não, mas por que ficar tão sensível, gente? Porque às vezes Deus fala com a gente em mínimos detalhes. Sim. Deus mostra que nada é em vão, então é maravilhoso, E Deus faz milagre, né? Faz. Porque a gente às vezes Deus fala, se Deus vai salva. fazer. Deus é maravilhoso. Mesmo quando a Deus gente... faz, ele quando pega se onde a afeta gente ou- acha que não dá, porque eu não via. Falava, não, aí não tem não. Se a fé for um grãozinho de mostarda, Deus tá ali e faz acontecer. Mas Deus te abençoe. Muito, Amém. muito obrigada. Você volta com o Eduardo. Eu quero você nessa mesa aqui com Pode ele. deixar. Meninas, muito obrigada. A gente só tem a agradecer hoje, o episódio de hoje. Se tivesse outro, eu não conseguiria gravar. Obrigada, Ian. Obrigada a você, mesmo. meu amor.